Graça e paz da parte de Cristo a todos que, nesse momento, abre a porta da sua casa para receber a palavra de Deus através da sua TV, do seu tablet, do seu celular. Esse que vos fala é o pastor Irã Nunes, pertenço ao projeto Alos, e neste momento eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus, por estar aqui com vocês nesse momento, para trazer uma palavra de reflexão da parte de Deus aos nossos corações. O nosso compromisso é proclamar o Evangelho, pregar a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que verdadeiramente liberta o ser humano, independentemente das circunstâncias em que ele esteja. Deus nos chamou para pregar as boas novas, trazer as boas notícias. E nesse momento, eu quero compartilhar com você um pouco dessas verdades que está aqui nas Sagradas Escrituras. Eu quero falar com você, na verdade, um pouco sobre um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi colocado, na verdade, como um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Eu quero falar um pouco sobre Davi, quero falar um pouco sobre, a chamada de Davi, a unção de Davi, a autoridade de Davi, né? Um homem que não tinha medo de nada, era um jovem que, quando começou o seu ministério, a sua chamada, que foi chamado por Deus, e ali ele recebeu um grande compromisso, uma grande responsabilidade, né, para ser o rei de uma nação escolhida por Deus. Eu quero falar um pouco de Davi, principalmente naquele momento que Davi foi escolhido por Deus, ainda na casa do seu pai, Jessé, né, apacentando as ovelhas do seu pai, e ali ele foi escolhido por Deus, e o profeta foi lá e ungiu o rei, e depois de ter sido ungido rei, imediatamente Deus colocou uma missão, vamos colocar assim, nas mãos de Davi. E eu quero ler aqui, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 32, quando Davi, depois de ter sido ungido rei, e foi lutar com um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso com você. E nós vamos aprender alguns princípios com Davi, e que esses princípios possam ser aplicados em nossas vidas. Porque a gente enfrenta tantos gigantes. Todos os dias a gente enfrenta gigantes que se levantam contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso trabalho. Nós acordamos de manhã e temos que estar prontos e preparados para enfrentar esses gigantes que se levantam contra nós, contra o povo de Deus. E a gente aprende alguns princípios com Davi, como enfrentar esses gigantes que se levantam contra nós. Entende? Então Deus colocou no meu coração para compartilhar com você esses princípios. E eu quero aqui pegar 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 32, que vem dizer assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha bem. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria,
e ali e livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteus como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A gente aprende alguns princípios, algumas lições aqui com Davi, né? Quando Davi ainda jovem, quando Davi ainda um garoto, né? Mesmo já tendo recebido a unção de rei, mas ele não estava preocupado com isso, até porque Saul ainda estava lá, exercendo a sua função, e de forma nenhuma Davi poderia, de alguma forma, assumir esse cargo, até que Saul fosse morto, né? Mas enfim, não quero entrar para esse lado, eu quero apenas trazer para nós alguns princípios que Davi teve, algumas atitudes que Davi teve para poder derrotar esse gigante. E se eu e você, meu querido e minha querida, colocarmos em prática alguns princípios, algumas atitudes que Davi teve, nós vamos sair vitoriosos em diversas situações que se levantam contra nós. Nós vamos sair como mais que vencedor em diversos gigantes que se levantam contra nossa vida. Eu quero compartilhar com você algumas atitudes de Davi. A primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui é que Davi, ele não se amedrontou. Davi não se acovardou. Davi não teve medo. Entende? Quando Davi chegou lá naquele lugar de batalha, que viu o povo recuado, escondido, e imediatamente ele começou a questionar o porquê que o povo estava daquela forma e daquele jeito. E quando chegou ao seu conhecimento que tinha um gigante, um homem enorme, aproximadamente 2,90 metros de altura, afrontando o povo de Deus. Então Davi se colocou naquele momento, mesmo com uma estatura pequena, ele se colocou ali como um homem escolhido de Deus. Coisa maravilhosa é você conhecer o seu Deus. Coisa maravilhosa é você saber quem Deus é na sua vida. Porque uma coisa eu digo para você nesse momento: se você conhece Deus de verdade, você não tem medo de nada. Então Davi conhecia Deus. Deus já tinha colocado algumas situações justamente para preparar Davi para ser rei. Quando apacentava as ovelhas do seu pai, Deus permitiu que o leão fosse lá para tentar tragar algumas de suas ovelhas. Ele não permitiu, entende? Ele lutou bravamente para não deixar o leão devorar suas ovelhas. Veio o urso da mesma forma. Então naquele momento ali eu vejo isso como um treinamento de Deus para preparar Davi para enfrentar as supostas batalhas que viria depois que ele assumisse o seu reinado. Então nós precisamos ser preparados por Deus. Você precisa, sabe, em algum momento sentar, parar e dizer: Deus, me prepara para as guerras, para as lutas, para as adversidades, entende? Então a gente precisa ser preparado, e Davi foi preparado para isso. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Davi não teve medo, entende? Quando ele chegou para Saul e disse: eu vou enfrentar o gigante, Saul disse: você? Saul desprezou Davi. Olha o teu tamanho, cara. Olha a tua capacidade, sabe, às vezes você é julgado pelo teu tamanho, pela tua capacidade intelectual. Eu quero dizer para você que não importa qual é o teu grau de escolaridade, quando Deus quer te usar, meu irmão, Ele vai te usar, seja lá onde for, entende? Davi foi desprezado, não é verdade? Davi foi desprezado pelo rei Saul. Olha o teu tamanho, cara, tu é um tampinha, hein? Olha o teu tamanho, olha o tamanho do cara, ela dá 3 de você. Não tem como você
e lutar com esse gigante. Foi aí que Davi começou a contar para Saul a sua história, o seu treinamento. Entende? Eu acredito que Davi chegou, chegou para Saul e falou assim: ei, eu vou contar aqui para o senhor como é que eu fui treinado. Eu fui treinado para enfrentar essas batalhas. Entende? Eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, e vinha o leão para tentar devorar as ovelhas, e eu defendia ela com a minha vida. E quando o leão pegava uma das minhas ovelhas, eu tomava ele da boca, eu tomava a ovelha da boca dele, entende? E pegava na sua barba e o feria. E a mesma coisa eu fazia com o urso. Eu fui treinado. E se Deus me treinou com esses leões, e com esse leão e com esse urso, entendeu? E eu venci os dois, certamente eu vencerei esse gigante. Certamente eu vou sair triunfante desse gigante. Entende? Então, eu quero que você entenda, amado, que quando você foi chamado, foi escolhido por Deus, você não foi escolhido para ser derrotado, você foi escolhido para ser vencedor. Você foi escolhido para ser vitorioso. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu passei por todas as etapas. Eu tive muito, tive pouco, comi, passei fome, fui rico, fui pobre, não importa. Mas em todas essas etapas eu passei como mais que vencedor. Ou seja, Deus não escolheu o apóstolo Paulo para ser um derrotado, mas para ser um vencedor. Isso não significa de que ele não teria que passar por algumas etapas difíceis, porque muitas das vezes nós passamos. Então a primeira coisa que a gente precisa tirar de nós é o medo. Lembra quando Moisés morreu? Lembra disso? E que Josué ficou lá, cabisbaixo, entristecido, seu líder morreu, e Deus falou: ei, pam, acorda, atenção, tem bom ânimo, levanta daí, agora é contigo. Entendeu? É você que vai atravessar o Jordão com esse povo, é você que vai entrar lá naquela terra. Então levanta, tem bom ânimo, não temas. E quando Deus falou assim, não temas, sabe, no original ele falou afobos, que significa se livra de todo tipo de medo. Deixa o medo fora de você. Levanta, Josué, não temas, eu serei contigo. Tu apenas precisa fazer uma coisa. Lembra do que o meu servo Moisés te ensinou? Medita no livro desta lei de dia e de noite, para ter cuidado de guardar tudo que nela está escrito. E não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Entende? Porque aonde tu colocar a planta do teu pé, eu serei contigo. E tudo quanto tu fizer, tu vai prosperar, tu vai vencer. Entende, amado? Então, o medo é a primeira coisa que Davi demonstrou naquele momento, é que ele não estava com medo. Não, eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de enfrentar. Então ele não teve medo. Primeiro passo: livre-se do medo. Às vezes você tem medo de ficar pobre. Às vezes você tem medo de ficar desempregado. Você tem medo de tantas coisas. Livre-se disso e creia que você tem um Deus poderoso, que você serve a Deus. E se você estiver afastado, eu te convido a retornar para a casa do Pai imediatamente. Então a primeira coisa, livre-se do medo. Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus está falando isso. Deus está falando com você hoje. Deus está falando comigo. Não temas, eu sou. Olha, se Deus, o que o apóstolo Paulo disse em Romanos? Que diremos por Romanos 8:31? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, ei, acorda, quem será contra nós? Fala para mim. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele, Cristo, todas as coisas? Uau! Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente! A palavra de Deus é uma coisa muito linda. A palavra de Deus é algo que nos fortalece. E a gente precisa conhecer essas verdades. Entende? A gente precisa colocar essas verdades dentro de nós. É importante isso. Então não temas.
Não tenha medo. Fique firme. Porque na presença de Deus, entende? Ele é o maior na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo com Davi é que Davi teve discernimento. Davi teve discernimento que o povo que estava lá não teve. Imagina os soldados experimentados na guerra, o próprio rei Saul não teve o discernimento que Davi teve, o discernimento espiritual. Quando Davi chegou lá, entende? E que viu aquele gigante afrontando o povo, Davi disse o seguinte: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é? Sabe o que Davi discerniu ali? É que aquele gigante não tinha parte nenhuma com Deus. Entendeu ou não? Entendeu isso aí? Davi teve o discernimento espiritual e viu que aquele gigante não tinha pacto, não tinha aliança, não tinha vínculo com Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. O teu adversário não tem vínculo com Deus, não tem aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus é você. Quem tem aliança com Deus sou eu. Nós temos aliança com Deus, entende? Então Davi disse assim: olha, nós temos aliança com Deus, nós temos um pacto com Deus, somos aliançados. Deus e nós fizemos um pacto de sangue. Uou! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então ele teve esse discernimento. Ele olhou para o gigante e percebeu de que ele não tinha nenhum tipo de aliança e nem pacto com Deus. Por esse motivo ele não poderia derrotar o Davi. Por quê? Porque, ora, que quando se fazia uma aliança, quando se fazia uma aliança de sangue naquela época, entende? Um fazia parte do outro. Então Davi e Deus era como se fosse um. É tanto que Davi foi chamado de segundo o coração de Deus. Você está me entendendo isso aí ou não? Eu tenho aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você tem um pacto com Deus. O teu inimigo não. O teu adversário não. A tua adversidade não. Entende? A tua falta de escassez não tem aliança com Deus. Entende? A doença, tua não, porque a doença não é de ninguém. A doença não tem pacto com Deus. Vocês estão me entendendo isso aí? A miséria não tem pacto com Deus. O divórcio não tem pacto com Deus. Nada disso tem pacto com Deus. Então você tem que lutar com toda a sua coragem, com toda a sua fé, com toda a sua sabedoria, com o seu discernimento espiritual, de saber de que você é aliançado com Deus. Não os teus problemas, não as tuas dificuldades, não os teus adversários. E aí, querido, é que entra, aleluia, entende? Aí é que entra o grande mover, o grande agir de Deus na vida de Davi. Então a segunda coisa que eu aprendo com Davi, aleluia, é que Davi teve discernimento espiritual. Davi viu o que o povo não viu em Golias, que Golias não tinha pacto, não tinha aliança, não tinha vínculo com Deus. E isso foi fundamental. Primeira coisa que eu aprendi: Davi não teve medo. Davi teve discernimento espiritual da situação. Então tem hora que você precisa ter e buscar em Deus um discernimento espiritual do que está acontecendo ao teu redor. Entende? Do que está acontecendo na sua casa, na sua empresa, na sua família. É preciso ter o discernimento espiritual. Terceira coisa que eu aprendo com Davi: profetize a vitória antes dela chegar. Uau! No capítulo 17, no versículo 46, Davi profetizou a sua vitória contra o gigante antes dela chegar. Entende? Davi não glorificou a Deus, não exaltou a Deus depois que o Golias morreu. Depois que o Golias morreu, ele apresentou a cabeça do Golias para o povo. Mas antes de enfrentar o Golias, ele agradeceu, ele glorificou a Deus, ele profetizou.
antes a vitória. Entende? Você quer ver? Vamos ler aqui. Deixa eu ler aqui com você. O versículo 46. Olha o que Davi disse. Disse assim, ó: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uou! Entende? Ele profetizou antes. Ele disse: eu vou te derrubar, eu vou vencer você. Entende? Vou vencer você, e todo mundo vai saber, tanto os filisteus como quem quer que seja, vai saber que há Deus na minha casa, vai saber que há Deus na minha família, vai saber que há Deus no meu casamento, vai saber que há Deus nas minhas finanças, vai saber que há um Deus na minha empresa. Aleluia! Ele profetizou, ele declarou a vitória. Entende? Sabe, no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22, 23 e 24, Jesus ensinou justamente isso. Entende? Jesus chegou para os discípulos e disse assim: tendes fé em Deus? Porque se você disser a este monte, se você disser a este monte, eu vou repetir, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, o que você disser será feito. Uau! Entende? Então você tem que olhar para a circunstância, para a dificuldade e começar a profetizar, a trazer a existência pela fé. Você tem que crer que Deus é com você. Você tem que confiar que Deus é contigo. Davi confiou. Davi confiou. Davi aqui, ele praticou nesse momento 4 elementos da fé. Ele creu, ele confiou, ele dependeu de Deus e ele obedeceu. Entende? E quando a gente está na presença de Deus e começamos a praticar a palavra de Deus como ela está escrito, querido, funciona. Davi declarou, ele profetizou a sua vitória. Entende? Ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar em minhas mãos, e eu vou vencer você. Entende? Eu vou te derrotar. Quarta coisa para a gente fechar aqui: se antecipe e procure o melhor ângulo para atingir o inimigo. Davi se antecipou. Quando Golias se deparou diante de Davi com aquela lança, entende? E pegou a lança na mão para jogar em Davi, Davi se antecipou um pouco e pegou o melhor ângulo e pegou, sabe, a sua arma que ele tinha com aquelas pedrinhas e lançou primeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Se antecipe. Sabe, antes do problema se agravar, entre em oração, em jejum. Não deixe de ir aos cultos. Vá buscar a Deus. Ore pelas madrugadas, se antecipe. Se lance aos pés do Senhor. Se dobre diante de Deus. E Ele vai conceder o desejo do seu coração. Eu não sei, você que me assiste agora nesse momento, o que você está passando. Mas Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua família, Deus conhece os teus entes queridos, entende? E eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa e profetizar o teu milagre, profetizar a tua bênção. Eu sei que a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós estamos na terra, estamos numa terra corrompida e perversa, é verdade. Estamos sujeitos a passar por todo tipo de situações difíceis. Todos nós estamos sujeitos a passar, entende? Mas nós temos que passar como vencedor, como vitorioso. Ei, não abra a sua boca para reclamar, não abra a sua boca para murmurar. Davi não reclamou, Davi não murmurou, ele enfrentou o problema com fé, com atitude, com coragem, com ação, entende? Com profetizando a vitória. Davi agiu de acordo, agiu à altura de um homem de Deus que ele era. E você não é não? É lógico que você é.
Meu irmão, minha irmã, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você tem que agir à altura daquilo que você é em Deus. Davi sabia quem ele era na presença de Deus, e Davi sabia quem era Deus na vida deles. Entende? Então assim somos nós. Você sabe quem é Deus e você sabe quem é você. Então você tem que agir à altura daquilo que você conhece de Deus e daquilo que é, daquilo e da capacidade que Deus tem para mudar a história da sua vida. Eu quero orar por você, pela sua casa, entende? Você que está aí de frente da TV ou do celular ou do tablet, coloque a mão no seu coração e você repita essas palavras comigo que eu vou falar agora, ok? Repita assim: a palavra de Deus fez um efeito abençoador na minha vida. A palavra de Deus me transformou. A palavra de Deus me abençoou. A palavra de Deus me tornou mais semelhante ao meu Senhor Jesus em pensamentos, em palavras e em ações. Deus, eu quero louvar o teu nome por esta pessoa que está assistindo esse programa, por essa pessoa que parou e está sendo abençoado, está sendo alcançado, na verdade foi alcançado por esta palavra. Eu profetizo que todas as circunstâncias, todas as adversidades sobre a sua vida, seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja ela financeira, nós profetizamos a mudança e a transformação. Salva os filhos, salva o esposo, salva a família, Pai querido, salva todos os seus entes queridos, ó Deus. Eu profetizo, Senhor, mudança e vitória para essa pessoa. Que o Senhor possa salvar toda a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aí, você pode exaltar o nome do Senhor. E deixa eu falar com você uma coisa. Eu faço parte do Projeto Alos, estou ali em Rio Grandina, tá bom? Na rua, deixa eu falar aqui o endereço para você, tá ok? Se você quiser comparecer, na rua Oscar Gonçalves Correia, 145, Rio Grandina, fica ali no Maringá, na rua do cemitério. Você entrou no Maringá, procura o cemitério do Maringá, a igreja fica perto lá, o Projeto Alos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o nosso programa é um programa interdenominacional. Se tem uma igreja perto da sua casa, tem um pastor abençoado, vai buscar ao Senhor, ok? Não deixe de buscar a Deus. Busque enquanto você pode achar, invoque esse Deus enquanto Ele está perto, e seja um abençoado e uma abençoada. E eu digo mais uma coisa para você: viva hoje, viva o agora, viva o momento, como se Jesus estivesse voltando agora. Amém? Viva em paz com a sua família, com seus amigos e com quem quer que seja. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua casa e sobre sua família. Obrigado por me receber dentro da sua casa através desse programa, e que Deus abençoe rica e abundantemente, e até o próximo. Tá bom? Muito obrigado.